Fala galera, beleza? Trazendo aqui mais um vídeo para vocês e dessa vez um vídeo um pouco diferente que eu vou tentar fazer esse ano para a gente fazer uma comparação lá no final do ano. Hoje eu vou compartilhar com vocês, eu sei que já está um pouco tarde porque a gente já perdeu o primeiro mês do ano, mas eu vou compartilhar com vocês a lista dos jogos que eu pretendo jogar até o final do ano. Então aqui a gente vai ter uma lista de coisas que eu quero jogar e não necessariamente são os lançamentos desse ano, até porque os grandes lançamentos provavelmente eu não vou conseguir jogar por não ter um PlayStation 5 ou um videogame da última geração e nem um computador que aguente esses gráficos. Eu fiz uma planilha mostrando quais são os jogos que eu quero jogar e o que eu quero fazer dentro desses jogos, né? Porque alguns jogos eu quero apenas conhecer, outros jogos eu quero zerar até a história principal ali, né? E outros jogos eu quero platinar. Então vamos ter um mixer de jogos e coisas para fazer, né, dentro desses jogos. E o primeiro jogo que eu coloquei na planilha, obviamente eu posso não jogar na ordem, mas é manter essa ordem mais ou menos, é Bloodborne. E se você não está acompanhando, eu já estou fazendo live jogando Bloodborne. Então, Bloodborne, eu não preciso falar sobre, né? É um jogo da From Software, um Souls-like, que tem uma história muito bem feita, só que muito complicada, assim como todos os Souls, né? Mas Bloodborne é o primeiro jogo que eu pretendo não só zerar esse ano, mas em busca da platina. E o segundo jogo que eu pretendo jogar é God of War 3, a versão remaster de PlayStation 4. Que é um jogo bem fácil de jogar. God of War 3 é um dos jogos mais aclamados de todos e o favorito de algumas pessoas dentro da franquia, né? Nesse jogo é o ato final, né? A parte final da vingança do Kratos contra os deuses do Olimpo. Então é um jogo que eu nunca zerei, né? Já comecei jogando algumas vezes, mas nunca consegui terminar. E da parte grega da história é o último que falta eu zerar. Então vou tomar vergonha na cara e ir em busca, né, dessa platina, porque assim como em Bloodborne, eu também vou atrás da platina desse jogo. Zeus! Your son has returned. I bring the destruction of Olympus! E o terceiro jogo que obviamente não podia ficar de fora é Kingdom Hearts 2. É a versão de PlayStation 4. Para quem já está acompanhando as lives do canal, sabe que eu estou platinando toda a saga Kingdom Hearts. Então a gente já platinou o primeiro, a gente já platinou o Birth by Sleep e agora eu vou partir para o Kingdom Hearts 2. E, como eu já disse, vou em busca da platina também. Para quem não conhece a franquia, né, Kingdom Hearts, é uma mistura ali de ação, né, de RPG de ação com uma pegada bem hack and slash, né? A história é uma coisa muito complicada de se explicar, porque envolve troca de corpo, viagem no tempo,
maior loucura de todas, mas o cerne principal é: a gente é um portador da Keyblade, que é essa chave em forma de espada, e ela consegue não só abrir, né, as chaves, né, a fechadura dos mundos, como também abrir o coração das pessoas. E esse abrir o coração das pessoas quer dizer que você consegue tocar diretamente a alma das pessoas. Então a trama do jogo gira todo em torno dessa parte, né, de o lado do mal querer abrir o coração das pessoas para capturar a alma delas, né, e usar a alma para fazer um evento do Armagedon para eles ali, né, que seria a salvação do mundo. Mas esse é um dos jogos que eu pretendo jogar, platinar esse ano. Take that! Take this! Yeah! Take this! Yeah! This is it! Give me strength! Give me strength! Back off! This is it! Back off! Give me strength! It's over! Take this! Uma coisa que eu não avisei aqui, que eu preciso avisar também, é que todos esses jogos que eu estou falando que vou zerar, eu vou jogar, eu quero fazer série aqui, né? Não série, mas eu vou fazer em live. Então quem quiser acompanhar, é só se inscrever no canal. O quarto jogo que eu pretendo zerar aqui é um jogo que eu já estou na vontade de jogar há algum tempo. E é um jogo que não tem nada a ver, não é um lançamento, muito pelo contrário, é um clássico. Mas eu adoro esses jogos, que é o jogo do Vida de Inseto, lá do PlayStation 1. Esse jogo, para quem não conhece, é um dos jogos de plataforma 3D, eu acho que dá para se dizer assim, que eram esses jogos baseados nos filmes que tinham naquela época, né? Então a gente tem bastante jogo assim, e eu não lembro muito bem a história, mas eu acordei com a vontade de jogar esses dias e coloquei ali para jogar. E aí eu pensei que seria legal jogar em live esse tipo de jogo. Até gravado, é um jogo curto, assim, deve ser umas 5 horas para terminar, mas eu pretendo jogar ele em live. Em quinto lugar, a gente também tem um jogo que não é recente, não é tão antigo quanto Vida de Inseto, que é o jogo The Legend of Zelda Twilight Princess, a versão de Nintendo Wii. Eu digo isso porque eu quero jogar no Motion Plus, né, no controle de movimento, e zerar isso em live, né? É um jogo um pouco mais longo, não vou querer completar tudo ali, né? Vou jogar, zerar e fazer os extras ali que eu quiser, né? Não vou pretendo fazer tudo. E The Legend of Zelda é um jogo que dispensa apresentações, é uma das maiores franquias de todos os tempos, né? Ali, uma das 3 grandes franquias da Nintendo, e esse jogo especificamente é um jogo que tem uma história muito madura, né? Um jogo onde tem uma pegada um pouco mais séria, diferente de outros jogos da Nintendo, né? Então fica aí em quinto lugar esse jogo.
Em sexto lugar, temos God of War 2018. Bom, para quem não conhece, o God of War 2018 foi o ganhador do Game do Ano de 2018, ou o ano em que o GOT foi roubado para algumas pessoas. E eu pretendo jogar, esse jogo eu já joguei, já platinei, mas eu pretendo rejogá-lo. A história do God of War 2018 é uma história nova, totalmente reciclada, né? Porque após ali a trilogia principal, né, de God of War, com os deuses do Olimpo, os deuses gregos, o Kratos sai por aí à deriva e ele acaba chegando numa nova terra onde existem novos deuses, que são os deuses nórdicos, né, da mitologia nórdica. E ali toda a história se desenrola através desse embate que ele vai ter com esses novos deuses. E eu vou jogar esse God of War, mesmo já tendo zerado e platinado, porque eu quero jogar o God of War Ragnarok. E quando eu jogar o God of War Ragnarok, eu quero já pegar a história completa, né? Então, o sétimo jogo da lista é God of War Ragnarok. Terá suas respostas em breve. Que eu pretendo jogar e platinar, né? É uma continuação direta do God of War 2018, que também, né, tem uma história ali, como eu falei, é a continuação direta. Então, eu imagino que seja legal jogar nessa ordem, os dois já em sequência. Partimos para o próximo jogo, então. Os próximos jogos da lista, né, que são... Puxa, agora até me perdi qual é a numeração. Mas os próximos jogos da lista são dois jogos que também são mais pela infância, mas eu quero terminar também porque eu platinei o primeiro jogo da trilogia, que é Spyro. Então vem aí na sequência Spyro 2 e Spyro 3. Hold your horns. Eu não vou jogar o Spyro 1 porque a história é 3 horinhas, talvez até encaixe ali, né, se eu tiver com paciência, mas como eu já joguei e já platinei, então eu acho que partir para os dois é mais para os próximos dois, né, seja melhor. Porque são jogos curtos, né? Ali 5, 6 horinhas você acaba platinando, no mais tardar 10 horas. Obviamente se você não ficar falhando muito, principalmente nos time trial. Então é um jogo que não tem assim, o foco principal não é a história, é um jogo de plataforma 3D, e por ser um jogo de plataforma 3D, é um jogo que a história não é o foco principal. E é um jogo que é datado, né? Apesar de ser um remake, ele ainda vem daquela época onde a história ali não era o foco principal, né? O PlayStation 1, um jogo de plataforma 3D, não tinha grandes histórias elaboradas por trás. Então, sendo aí acho que sei lá, o oitavo e o nono jogo da lista, Spyro 2 e Spyro 3. E depois de dar uma relaxada na mente, jogando dois joguinhos super simples, onde não tem tanto estresse e não tem tanto farm, e são jogos bem rápidos, a gente parte para o próximo jogo da lista, que esse sim é bem grande e eu tô com o objetivo de pegar a platina nele, que é o Dragon Quest XI. Esse jogo, cara, é um jogo que eu conheci, eu nunca tinha jogado nada da franquia, e aí eu comecei a jogar e me apaixonei. Eu devo ter jogado assim umas 120 horas do jogo, e cara, eu me apaixonei de uma forma que eu não consigo explicar. O jogo todo é muito bem feito, as lutas, a música, o desenvolvimento dos personagens, tudo é extremamente detalhado nesse jogo, de uma forma não... Como eu posso explicar isso? Ele é detalhado de uma forma não óbvia, não é como Red Dead, que você vai lá e mexe e vê o cavalo no frio ou no calor.
ele é detalhado de uma forma poética, vamos dizer assim, né? As coisas como elas acontecem. E é um jogo que é muito divertido e é longo, eu sei disso, e eu pretendo ir em busca da platina, né? Eu sei que é uma platina demorada, deve ser umas 150 horas para conseguir aí a platina, ou até mais, porém eu vou atrás. Eu gostei tanto desse jogo porque eu conheci ele quando ele estava na PlayStation Plus, se eu não me engano, no começo do ano passado, em 2025. E aí depois de uma semana que eu comecei a jogar ele saiu da Plus, né? Infelizmente. Mas eu gostei tanto que, é por isso que eu estou voltando agora, que eu fui atrás do jogo. Em mídia física, e essa mídia foi difícil de encontrar porque precisava ser exatamente a mesma mídia, né? Para quem não sabe, a minha conta é americana, então eu precisava da mídia americana, porque se eu comprasse uma mídia nacional, podia ser que desse conflito ali nos troféus, e então tinha que ser não só a mesma mídia, né, da versão americana, como a versão definitiva também, porque senão corria o risco de você criar jogos diferentes, né, ali na busca do troféu, talvez até o save não reconhecer. Eu preciso saber se de fato vai funcionar isso, porque eu só comprei e ainda não testei, mas espero que sim. Bom, pelo tempo que eu estou gravando aqui, eu já percebi que a lista está um pouco grande e talvez lá no final do ano, quando a gente olhar para trás, eu não vou ter completado nem metade dela, mas esses são jogos que eu estou na vontade de jogar. E aí a gente tem mais 2 jogos que eu pretendo jogar, né? Tá ali para mim jogar esse ano, e tem 2 jogos ainda na lista que eu quero jogar, mas eu não sei se eu vou conseguir, né? Por não ter um PlayStation 5 ou um Xbox Series, mas eu ainda quero jogar esses jogos. Então vamos terminar com a lista de jogos que eu vou jogar em live. E o próximo jogo é Super Mario RPG. On a seemingly normal day, Mario went to Bowser's Keep to rescue Peach. But just as he was about to save her, a giant sword fell from the sky and pierced through the castle. Bom, esse é um jogo muito antigo, né? Poucas pessoas conheciam até sair o remaster, né? O remake, sei lá, para o Nintendo Switch. E após sair para o Nintendo Switch, eu fiquei muito interessado nesse jogo. Eu não conhecia depois do lançamento, né? Então eu fiquei muito interessado e eu pretendo jogar ele. Como eu não tenho ele para Switch, se daqui até o final do ano eu conseguir encontrar ele para Switch, eu vou jogar ele no Switch. Caso contrário, eu jogo no Super Nintendo ou no emulador, enfim. Mas é um dos jogos que eu pretendo sim jogar esse ano e zerar, né? Como não tem a condição ali, eu pretendo só conhecer a história, jogar, não quero me estender. Eu também não conheço muito do jogo para falar sobre, mas é um jogo que eu estou muito interessado, muito por causa das mecânicas que tem nesse jogo, né? Porque eu joguei Sea of Stars, foi ano passado ou foi em 2024, e eu gostei muito, né? E me disseram que Super Mario RPG é bem parecido com esse estilo de jogo. Então, o penúltimo jogo da lista é Super Mario RPG. The very first RPG in the Mario series returns. E para finalizar com a lista de jogos que eu pretendo zerar esse ano, mais um jogo que eu já joguei, mas vira e mexe eu volto a jogar ele, né? Porque eu adoro esse jogo, que é Onimusha 3. E como esse ano vai sair um novo Onimusha, eu pretendo aí jogar um Onimusha 3 para ficar no hype, saber, né, se vai valer a pena eu ir atrás de jogar um novo e tal. Então eu pretendo jogar Onimusha, mais um jogo que eu pretendo só jogar a história principal, não tô nem afim de fazer todas as side quests e tudo que tem no jogo, mas pelo menos zerar ali a principal história, né, o enredo principal. Para quem não conhece, Onimusha é um jogo de hack and slash praticamente, né? Um RPG de ação da Capcom, ali dos anos 2000, do PlayStation 2, né?
E a história, basicamente, a gente controla um personagem principal, que no caso desse jogo são dois. É meio estranha essa história, mas começa o jogo com o personagem principal, né? Um dos personagens principais, ele é do passado, do período feudal ali do Japão. Ele acaba indo para o futuro por causa de uma luta dele contra um Oni, que é tipo um demônio, enfim. E ele vai parar no futuro e um cara que é do futuro meio que vai para o passado. E a história se intercala entre esses dois personagens, que é muito divertido, né? Então, é um jogo que eu pretendo zerar em live com vocês. We meet again, Samanosuke. You shall not meet Nobunaga. Para finalizar aqui os jogos que eu pretendo jogar, esses são dois jogos que eu não sei se eu vou conseguir jogar, mas eu gostaria de ir tentar, né? Por causa, porque é um jogo que eu já acompanho há muito tempo, né? Eu tava ali desde o começo vendo o desenvolvimento, né? Acho que todo mundo, porque tá há muito tempo desenvolvendo, mas desde o primeiro trailer, desde quando foi anunciado, foi um jogo que me interessou e ele mudou totalmente e cada vez que ele mudou parece que ele foi ficando melhor, que é o Crimson Desert. Esse jogo, cara, é genial. Genial, bizarro o que eles fizeram nesse jogo. Se entregar, não precisa nem ser tudo o que está prometendo nos trailers e de todas as mecânicas que eles já falaram que vai ter. Cara, esse jogo tem potencial para ser o game do ano, né? Obviamente ele tem que sair bem polido, tem outras coisas, né, que vão estar disputando ali com ele, então é meio difícil, mas ele tem sim ali uma grande chance de disputar para game do ano. Então, Crimson Desert é um jogo que eu estou de olho, vou tentar jogar, não sei se eu vou conseguir, mas é um dos jogos. E para fechar a lista, não poderia ser diferente, né? Uma das minhas franquias favoritas tem um lançamento marcado para esse ano, né? Quer dizer, foi adiado, voltou, enfim. É Kingdom Hearts 4. Que é ali a continuação direta do jogo Kingdom Hearts 3. E eu pretendo jogar também esse jogo de alguma forma. Eu pretendo trazer ele aqui, nem que seja para conhecer ali um pouquinho, enfim. É um jogo que eu estou bastante empolgado, já tem muito tempo. E vamos ver quando ele lançar aí, se a gente consegue trazer para jogar em live, né? Porque é uma das franquias, como eu já disse, né, favoritas da minha vida. E é uma franquia que eu gosto de espalhar para as pessoas. Já estou na busca da platina dos jogos. Então mais um aí só vai entrar para a lista para agregar. Então essa foi a lista de jogos que eu pretendo jogar esse ano. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí se tem algum jogo aqui que eu vou jogar esse ano que vocês também querem jogar, que vocês também vão zerar ou platinar no caso. E vamos ver no final do ano se a gente vai conseguir ou não manter essas promessas. Eu acho muito difícil porque, enfim, cada dia é um dia, você acorda às vezes com vontade de jogar uma coisa e coloca na frente de outro jogo e tá tudo bem. Mas é sempre bom ter um plano ali traçado e tentar seguir essa rotina, né? Esse plano que você traçou. Bom, não demais, é isso. Se você gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e comentar aqui também a sua lista de jogos. Falou!